Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aos videocasts do Instituto Camaleão. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente do Instituto Camaleão e hoje eu estou aqui com o Osni Romeu Dias. O Osni foi diagnosticado há muitos anos com leucemia mieloide crônica e vai compartilhar hoje com a gente um pouquinho da sua história. Osni, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Prazer te conhecer e eu queria saber mais quem é o Osni. Eu sou uma pessoa simples, né? Extrovertido, trabalhador e é isso, né? Sou casado com a Helena, tenho 53 anos, tenho 2 filhos, uma menina, Amanda, com 26 anos, o Rafael com 33, tenho 2 netos, uma menina com 5 uma menina com 10 anos e o menino com 5. Esses são meus netos, né? É isso aí. Esse é tu. Esse é eu. E hoje como que é a tua rotina? Tu trabalha? Sim, eu trabalho. Hoje a gente possui um estabelecimento comercial que é 2 unidades, 2 academias. A gente administra e, no meu caso, também eu trabalho como instrutor de musculação, né? A gente tem os afazeres diários, né? As unidades elas trabalham das 6 da manhã às 10 da noite, então são 16 horas por dia, né, em funcionamento. A gente mantém a administração e, além disso, também, no meu caso, eu faço atividade física diariamente também. E o que eu iria te perguntar do teu diagnóstico, né? Tu teve o diagnóstico há muitos anos? Há 15 anos atrás, em 2009. Maio de 2009, eu tive o diagnóstico. E como que foi? Tu tinha algum sintoma? Desconfiou que podia ser alguma coisa mais grave? Não, foi um exame de rotina. Na consulta médica, minha esposa comentou com o médico que estava me achando com a pele um pouco amarelada, assim, com os olhos um pouco esbranquiçados, a pele meia pálida, assim. E o médico, nesse momento, resolveu pedir alguns exames. E eu fiz esses exames, né? E levei novamente para o médico. E daí ele me indicou para mim realizar uma consulta com uma hemato. Ele não cogitou a hipótese ali da leucemia, só ele falou que eu deveria consultar um hematologista, porque tinha dado alterado, né, os leucócitos. Eu consultei a hematologista e lá no momento ela disse que eu poderia estar uma suspeita de uma leucemia. Aí foi terrível, né? Quando ela comentou isso aí, eu fiquei bem perdido na hora, entrei, na realidade, até em choque, né? E fui daí indicado, né, para internar. Tu já sabia o que era leucemia, assim? Ou só a palavra leucemia? Na realidade, a palavra leucemia, ela assusta, né? E eu tinha um pouco de noção o que era, né? Até porque eu tive uma amiga, né? Há muitos anos atrás, ela tinha em torno de uns 15 anos, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos nessa época, e ela teve leucemia, não sei qual tipo de leucemia, e na época, até há muitos anos atrás, ela foi internada no Hospital Lazaroto, na Volta do Guerino, em Porto Alegre. Não existe mais até esse hospital. E nessa época, lá atrás, não tinha o recurso que tem hoje, né? E não tinha os medicamentos, né? Então, ela não conseguiu passar essa etapa e ela não conseguiu sobreviver. Nós perdemos ela lá naquela época, a Ana Flávia. E eu tinha uma noção até, porque quando eu fui diagnosticado, eu me lembrei dela lá e realmente eu vi que eu já sabia que era uma doença terrível, assim, né? Maligna, né? E no sangue. Então, realmente é assustador quando tu recebe um diagnóstico desse. Sim, sim. Ainda mais que o exemplo que tu tinha era um exemplo muito triste para ti, né? Sim. Então, tu já relaciona com certeza. Com que, na verdade, certeza. como, né, uma pessoa que não é da área da medicina, Sim. tu lembra do passado achando que é a mesma coisa Sim.
do presente, né? Sim. E tu sabia as diferenças das leucemias quando teve o diagnóstico? Eu não sabia. Depois, quando eu internei, coisa que daí eu comecei a estudar um pouco e entrar a par do que era realmente a leucemia. Aí eu descobri que tem vários tipos de leucemia, né? No meu caso, a minha é LMC, leucemia mieloide crônica. Né? E a questão do teu tratamento, né? Tu teve o diagnóstico e aí já iniciou... teve alguma suspeita de que iria ser um transplante ou que seria algum outro tipo de tratamento, ou foi direto para quimio oral? Sim, eu internei na Santa Casa, fiquei 4 dias, até há pouco tempo que eu fiquei sabendo que a minha esposa me comentou, enquanto eu estava internado lá, logo no início da minha internação, a minha esposa teve uma conversa com um médico no corredor, e ele havia comentado com ela que a minha situação era bem complicada, e que eles não descartavam nem a possibilidade de repente, eu ter que fazer um transplante de medula com urgência. Mas eu fiquei sabendo isso há pouco tempo até, porque a minha esposa não comentou lá na época, até porque eles também estavam tudo em choque, assustados, choravam muito e não queriam transparecer, né, demonstrar isso para mim, eu estando lá internado. Mas graças a Deus o medicamento, né, que foi me oferecido na época lá, fez o efeito, né, e graças a Deus eu estou aí para contar essa história. Que bom ter acesso a um tratamento, né? Sim, e ter acesso ao tratamento que te estabilizou, né? Que te permite viver, né? Sim. Queria te perguntar um pouquinho em relação à tua qualidade de vida, né? Assim, como que ter acesso ao tratamento, ter o diagnóstico correto, que a gente sabe que muitas vezes os pacientes vão e voltam, né? Até ter um diagnóstico. Sim. Como isso te impactou para que tu pudesse seguir com qualidade de vida, né? Pudesse seguir fazendo as tuas atividades. Sim, lá no início é muito difícil, porque tu fica perdido, tu não sabe que tipo de tratamento tu vai fazer, o que tu vai iniciar, que medicamento tu vai continuar tomando, como é que vai ser a tua vida dali para frente, né? E o que tu vai passar. Então, nesse momento lá atrás, lá quando eu fui diagnosticado, eu estava desempregado, e a minha dúvida era como vai ser lá na frente para procurar um emprego, como vai ser a minha aceitação, tendo em vista eu ter esse diagnóstico, né? Uma vez eu questionei o médico a respeito disso, ele disse não. Quanto a exames periódicos, assim, exames admissionais, tu não vai ter problema nenhum, porque o teu hemograma, teu sangue está normal, está nos parâmetros, né? Tu não vai ter problema nenhuma dificuldade. E aí eu fiquei mais tranquilo, né? E de lá para cá, eu sigo em tratamento, uso o medicamento diariamente. E ainda bem que eu nunca tive efeito colateral nenhum, né? E ele estabilizou a leucemia, né? Os leucócitos. Sim. Tu estava comentando da tua amiga, né? De anos, e não tantos anos até, na verdade, né? Menos o tempo dela ainda ficou um bom período ali sem ter tratamentos adequados para leucemia, né? Sim, que naquela época não tinha, eu acho, né? Não existia, né? Não tinha. Depois não tinha recursos, começaram a desenvolver, né? Mas hoje a gente já sabe que existe uma série de medicamentos, de tratamentos possíveis para leucemia, que deixam a possibilidade de um transplante mais para frente, que mantém a leucemia crônica, né? Sim. Que esse é o ponto, né? Conseguir estabilizar a doença. Uhum. Como que saber que tu tem outras possibilidades de tratamento, se for necessário, como que isso te tranquiliza de alguma forma, saber que existem outras possibilidades para esse momento que tu tá, né? Como que isso te beneficia, assim, né? Sim, eu fico mais tranquilo, né, em saber que tem outras alternativas hoje, que tem outros medicamentos que estão sendo feitos vários progressos na medicina, né? Os médicos têm se empenhado muito na busca, né,
de novos medicamentos, de novas opções, novos tratamentos. E eu fico feliz em saber que hoje a gente tem outras opções, outras alternativas. Perfeito. Osni, eu queria te perguntar em relação a sonhos, né? Que eu acho que é o principal aí que a gente tem na vida, né? Tu tinha comentado, a tua filhinha tinha... A minha menina, a Amanda, tinha 11 anos na época que eu fui diagnosticado com leucemia. E o menino tinha 18 anos. O menino ficou comigo lá no hospital. Acho que esses 4 dias, eu acho que uns 2, 3 dias ele ficou comigo lá. E não tinha nem noção do que estava acontecendo, né? E o mundo desabando e ele ali comigo, né? E a menina também em casa, imagina. É terrível. Sim. E tu comentou dos teus netos, né? Sim. Que legal a gente poder ter toda essa qualidade de vida que hoje a gente tem, né? Como pacientes oncológicos, a gente poder sonhar com isso, sonhar Sim, com... tá vivendo isso, né? Esse momento com eles, né? É muito importante. Hoje eu tenho uma vida normal, né? Uma qualidade de vida normal. Eu estou tentando aproveitar o máximo que eu posso, né? Os momentos com eles, com toda a família. E os sonhos é o dia a dia, né? Não tem muito assim, né? Eu procuro viver o máximo assim que dá, fazer meus afazeres, trabalhar. E meu sonho é ver meus filhos bem, meus netos, né? E ficar um tempo mais aqui e poder ajudar eles. Coisa boa. Que bom, né? Poder ver, enfim... Uhum. Tu tinha me comentado antes da gente iniciar que a tua neta é dançarina, que daqui a pouquinho vai estar lá na academia trabalhando também. Aposto nela como uma professora lá, trabalhando com nós na academia. Que amor. Osni, eu queria te perguntar mais uma questão do teu... quando tu conta para as pessoas, né, que tu tem leucemia, se tu precisa, no caso, falar sobre o teu diagnóstico, como que tu lida com talvez até a falta de informação que as pessoas têm, né, em relação à leucemia, porque a gente sabe que é uma palavra que choca, e como que isso é para um paciente que tem uma doença crônica, controlada, lidar com essa desinformação das pessoas? Sim, eu observo que tem muitas pessoas assim que muitas vezes por algum motivo tu comenta assim, não tem nem entendimento, nem conhece, né? Mas tem algumas pessoas que já conhecem e se assustam muito assim quando tu comenta, né? Que tu teve um diagnóstico desse, que tu segue em tratamento. Muitas vezes tu comenta, eu faço tratamento de leucemia. Meu Deus, tu teve leucemia. E como tu tá hoje? Como é que é a tua vida hoje? Eu disse, não, é normal, eu sigo fazendo tratamento até hoje. Daí a gente tenta explicar, né? Que tem o uso do medicamento. Mas eu sempre tive assim uma boa aceitação, não tive nunca nenhuma discriminação, sempre fui bem atendido, tanto pelos hospitais públicos quanto privado, né? Sempre foi tranquilo, sim, né? Sempre tive disponível o medicamento, nunca tive problema nenhum na retirada do medicamento, que eu faço uso mensal. E o que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre o diagnóstico, né? É um diagnóstico difícil, mas as pessoas têm que entender que hoje a medicina está avançada, tem vários medicamentos hoje à disposição, né? Tem recursos, né? Como eu disse lá no início, né? Os médicos estão avançando em pesquisas, né? E estão se empenhando muito hoje para dar uma qualidade de vida melhor ao paciente. Para a gente concluir, eu queria te pedir uma frase. Qual é a frase que te guia, assim, uma frase que te inspira? A minha frase, hoje eu me tenho como um sobrevivente e me tenho como um guerreiro forjado pela vida, né? Por tudo que eu passei, né? E estou aqui hoje para contar essa história e demonstrar para as pessoas que mesmo através do susto, né, de um diagnóstico desse, a gente pode seguir, né? Tem aí recursos, né, que a gente pode ter em mãos aí hoje, né? E seguir uma vida normal, né? Perfeito.
Osni, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por compartilhar a tua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, né, que estão aí, que receberam o diagnóstico, estão assustados, a saberem que tem muita vida depois do diagnóstico, né? Eu acho que o principal é isso, a gente continuar vivendo, né? Sim. Eu que agradeço muito a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui hoje e poder colaborar. Muito obrigada. A gente fica por aqui por hoje e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!